Mas antes, começamos, é claro, com as principais notícias para te manter informado. O Brasil passou hoje de 1 milhão de infectados pelo novo coronavírus. De acordo com o boletim do Consórcio de Veículos de Comunicação, que foi atualizado agora há pouquinho, temos 1.009.699 pessoas com diagnóstico positivo, confirmado de Covid-19. Lembrando que ainda hoje à noite esse dado vai ser atualizado. E o Ministério da Saúde, que continua sem um titular nessa pasta, já tem um novo secretário de Ciência, Tecnologia, Inovação e Insumos Estratégicos. É o médico Hélio Angotti Neto. Ele foi oficializado no cargo ontem pelo general Braga Neto da Casa Civil. Esse médico vai cuidar, por exemplo, da parte de medicamentos. O Tribunal de Contas da União vai investigar a produção de cloroquina pelo Laboratório do Exército Brasileiro. O Ministério Público apurou que o laboratório aumentou a fabricação desse medicamento em 84 vezes nos primeiros meses de 2020, em comparação com o mesmo período dos últimos 3 anos. E a matéria-prima comprada pelo Exército custou 6 vezes mais do que em 2019. O MP, o Ministério Público, quer também que seja apurada a responsabilidade direta do presidente Jair Bolsonaro na orientação e determinação da produção de cloroquina pelo Exército Brasileiro. Vamos falar agora sobre o caso Fabrício Queiroz, que é ex-assessor motorista de Flávio Bolsonaro, foi preso ontem. A mulher de Queiroz, a Márcia Aguiar, continua foragida. A polícia ainda não conseguiu cumprir o mandado de prisão dela contra ela, que foi autorizado pela Justiça do Rio de Janeiro. Ontem, ao ser preso em Atibaia, Queiroz pediu para que sua filha avisasse a mãe de que ele estava sendo preso. O telefonema, que foi autorizado pelos policiais, foi reproduzido pelo portal G1. Além de relatar a prisão, Queiroz teria dito que estava na casa e pedido, abre aspas, avisa a mãe, avisa o pessoal, fecha aspas. Suspeito de liderar o esquema de rachadinha no gabinete de Flávio Bolsonaro, quando Flávio era deputado estadual no Rio de Janeiro, o Queiroz estava há 1 ano morando na casa do advogado da família Bolsonaro, o Frederic Wassef, que foi onde ele foi preso. Ontem, depois de um longo dia de silêncio, Jair Bolsonaro, o presidente, comentou a prisão na sua live semanal pelas redes sociais. Vamos acompanhar. Adianta, é uma live bastante rápida, né? Curta, mas tem assuntos aqui bastante palpitantes. Primeiro aqui é a questão da operação de hoje, sobre a prisão do Queiroz. Deixo bem claro, não sou advogado do Queiroz e não estou envolvido nesse processo. Mas o Queiroz não estava foragido e não havia nenhum mandato de prisão contra ele, né? E foi feita uma prisão espetaculosa. A gente já deve estar no Rio de Janeiro, deve estar sendo assistido pelo advogado e a justiça aí siga o seu caminho. Mas parecia que estavam prendendo o maior bandido da face da terra. Pois é, durante a live, Jair Bolsonaro não se manifestou sobre a saída de Abraham Weintraub do Ministério da Educação. Numa entrevista ao site da CNN Brasil, hoje de manhã, Weintraub disse que precisa sair do Brasil para evitar sua prisão. Ele disse o seguinte, veja só, a prioridade total é que eu saia do Brasil o quanto antes. Agora é evitar que me prendam, cadeiam e me matem. Logo depois, pelo Twitter, Weintraub reafirmou que está de malas prontas para os Estados Unidos na expectativa de assumir um cargo no Banco Mundial. Daí ele postou assim, vamos ler juntos. Aviso à tigrada e aos gatos angorás. Gove bem docinho. Estou saindo do Brasil o mais rápido possível, poucos dias. Não quero brigar, quero ficar quieto, me deixem em paz, porém, não me provoquem. Agora tem uma coisa bem interessante nisso tudo. O Banco Mundial confirmou que recebeu a indicação de Weintraub para diretor executivo da instituição. Mas o ex-ministro ainda vai ter que passar pela aprovação da Colômbia, Equador, Trinidad e Tobago, Filipinas, Haiti, República Dominicana e Panamá. E esse mandato do cargo vai apenas até outubro.
Depois, o processo todo deve ser repetido. Hoje, o ex-presidente Lula falou da atuação do governo Bolsonaro na área da educação. Numa conversa com Fernando Haddad, que foi publicada nas redes sociais, Lula disse que Weintraub nunca poderia ter sido ministro da Educação. Vamos ver. Haddad, me assusta profundamente o grau de destruição, não apenas da educação, mas de comportamento, o grau da destruição da ordem pública, o grau de destruição do respeito às pessoas, o grau de destruição, sabe, do jeito carinhoso que nós brasileiros costumávamos ser. Ele não entende de educação. Não entende de educação. Ele jamais poderia ser ministro da educação desse país, jamais poderia ser ministro da educação de um país que estava numa forte ascensão de conquista da sociedade no campo da educação. Quando eu vejo o comportamento dessa gente, me dá um pouco de ódio, porque a ideia básica é o seguinte: o Bolsonaro não gosta de educação, não gosta de jovens, não gosta de escola. Leandro Fortes chega aqui com a gente para comentar um pouquinho sobre a saída de Weintraub da pasta da educação e também sobre a prisão de Queiroz, a mulher dele agora foragida. Tudo bom, Leandro? Tudo bom, Thalita? Como vai? Tudo certo por aqui também. Vamos começar com o Weintraub, saindo então da pasta da educação. Isso já tinha sido ventilado desde o começo da semana, que ele sairia mesmo até para aliviar um pouco as tensões entre poderes por conta do inquérito do STF que investiga Weintraub por conta dele ter chamado de vagabundos os ministros do STF. E realmente a gestão dele inteira foi marcada por muita polêmica, nenhuma ação para a educação de fato, né? Eu queria que você comentasse um pouco essa saída agora. Bom, o Weintraub, ele é o perfeito idiota bolsonarista. Sim, ele só saiu do governo por força das circunstâncias, porque naquela reunião do dia 22 de abril, ele foi flagrado numa fanfarronice, xingando os ministros do Supremo de vagabundos e pedindo a prisão deles. Não fosse isso, Thalita, dificilmente ele teria saído, porque ele tem todos os requisitos, todos. Né? Era o ministro mais completo do governo Bolsonaro. É medíocre, é burro, é semi-analfabeto, é pretensioso, é preconceituoso, é estúpido. Ele reúne todos os requisitos para ser um bom bolsonarista. E a queda dele, tanto que deixou o Bolsonaro, a imagem do Bolsonaro, se despedindo dele, assim, é um homem estupefato, parece até que está dopado, porque está entregando a cabeça daquele que ele certamente achava que era o seu filho mais pródigo, né? Um imbecil completo bolsonarista. Vai ser difícil. Eu vi até um meme do sensacionalista dizendo que o governo vai recorrer à engenharia genética para tentar achar uma figura parecida com Weintraub. E essa nomeação dele ao Banco Mundial é um deboche com o Banco Mundial, com a comunidade internacional. Né? Ele está indo lá fazer um pé de meia até outubro. E ele é tão burro, Thalita, ele é uma figura tão estúpida, que ao invés de ficar quieto, ele anunciou que está saindo do país porque está fugindo da prisão, porque ele está no inquérito do STF, das fake news. Já há deputados na oposição que estão exigindo que ele entregue o passaporte, não fuja do país. Ele mesmo está se entregando, dizendo que vai fugir do país. É um idiota completo. Acho que pior do que ele, ou no mesmo nível dele, só o próprio presidente Jair Bolsonaro. E esse vídeo da demissão, do anúncio da demissão, é constrangedor. Bolsonaro ali se sentindo até muito deslocado, não sabendo para onde olhar. Depois tem aquele pedido de abracinho, que ele dá um abraço todo sem jeito no Bolsonaro. É tudo muito constrangedor. Agora, eu vi muita gente falando, Leandro, que Bolsonaro, inclusive, estava meio assim com Weintraub, porque Weintraub estava meio que ganhando um brilho na base bolsonarista, né? Foi ele que foi até a manifestação na última semana, no último domingo, né? E ele parecia tá subindo de conceito na base bolsonarista. E isso a gente sabe que ninguém pode brilhar mais do que o próprio Jair Bolsonaro, né? Isso, ninguém pode brilhar no gado mais do que o próprio Bolsonaro. Só que o Bolsonaro, até por ser presidente, ele só tinha aquele horáriozinho ali que ele fala com aquelas pessoas imbecis, ali no Palácio da Alvorada, com aquele curral
débeis mentais, que ele conversa quase que diariamente. O Weintraub, como ministro, ele tinha mais liberdade, tanto de locomoção, como de interação nas redes sociais. Assim, o Weintraub ele é mais dado à barbárie linguística também, é um semi-analfabeto. Assim, ele tem tudo para agradar essa gente, né? Essas pessoas, o bolsomínio clássico, ele se vê no Weintraub, né? Ele é preconceituoso, racista, ele é agressivo, ele é pretensioso, né? Ele saiu do governo anunciando que deixou um legado. Foi o pior ministro da educação de todos os tempos. De todos os tempos. Sim, e dificilmente vai ser superado. Essa história, a gente precisa. Nós temos um cacuete, um jornalista brasileiro, de falar que as pessoas são polêmicas. Elas não causaram polêmica nenhuma. A polêmica é um conceito muito nobre, é um conceito muito acadêmico. Não tem polêmica nenhuma. Né? Ele é um imbecil completo que não causou polêmica, ele causou estragos, destruição. Ele entrou no governo, ele mesmo disse isso, é uma história contada pelo jornalista Hélio Gaspari, para se vingar da esquerda e dos esquerdistas que o humilharam a vida toda. Esse dali é o perfil clássico do fascista da classe média brasileira. É um fracassado, né? Um anti-intelectual, um imbecil, um sujeito inculto, que foi humilhado a vida inteira pela vida e agora está tendo seu momento no governo Bolsonaro, que é uma figura exatamente assim. E dizem, inclusive, que o destino dele é o mesmo que Regina Duarte, para quem foi prometida uma vaga na Cinemateca, que acabou não existindo, e agora tendo que passar pelo crivo desses outros países também, para que ele assuma uma função ali no Banco Mundial, esse cargo também pode acabar não existindo para ele, né? Agora, deixa eu mudar logo de assunto, que ficaria também horas aqui criticando o Weintraub, mas vamos falar sobre a questão do Queiroz. Para você, qual é o impacto da prisão do Queiroz agora no governo Bolsonaro? E você fazia também, antes a gente conversava antes do programa, você fazia uma comparação com o TC Farias, né? Eu queria que você falasse também sobre isso. A comparação não é minha, quer dizer, está sendo feita desde ontem com muita propriedade nos veículos de comunicação, nas redes sociais, porque é exatamente o mesmo modus operandi do Paulo César Farias, né? Que era o tesoureiro do Fernando Collor de Mello e que foi assassinado. Uma queima de arquivo claríssima, porque sabia demais sobre tudo, como funcionavam os esquemas de corrupção do Collor e da família Collor. O Queiroz tem exatamente o mesmo papel. Né? Era um suboficial da Polícia Militar que foi contratado como motorista do Bolsonaro, depois virou assessor do Bolsonaro, depois assessor da família do Flávio Bolsonaro, e era o elo entre a família Bolsonaro e a milícia. Isso ficou claríssimo quando ele cuidava dos pagamentos do gabinete do Flávio Bolsonaro, quando ele era deputado estadual, e esses pagamentos iam para a família toda do capitão Adriano Nóbrega, que era apontado como assassino de Marielle Franco, e foi assassinado pela Polícia Militar da Bahia, né, numa queima de arquivo também claríssima, antes de esclarecer a participação dele nesse esquema todo. E eu tenho a impressão, Thalita, de que o relógio está correndo contra o Queiroz. E eu acho que a melhor... Nossa conexão caiu. Perdemos o Leandro? Acho que sim. Que droga. Bom, vamos fazer isso. Eu vou ler alguns comentários que vocês estão mandando aqui pra gente. Inclusive, mandem comentários no youtube.com/RedeTVT, facebook.com/RedeTVT. E daí, nesse tempinho, eu vejo se conseguimos retomar a conexão, porque eu quero muito ouvi-lo terminar esse raciocínio. Vamos lá. Quem está com a gente hoje? Rosemary Ortega, Hernando Alves, Luiz Benedito, Magno Novaes. Tem até elogio já aqui para o Leandro. Quer ver? Olha, Mônica Castro falou boa tarde, Thalita e demais cidadãos presentes. Leandro Fortes é excelente, adoro sua presença aqui. Sua página no Facebook é sensacional. Posts e textos literalmente fortes. Gosto muito. E com esse elogio eu volto para o... caiu de novo. Eu já ia retomar com o Leandro Fortes, mas caiu. Bom, ele deve ter ouvido o comentário agora. Alicia Rodrigues, boa tarde, Viva a Democracia. Dirce Conrado Veiga. A Stephanie Alvarez falou, temos que torcer por o Queiroz não aparecer morto. A Verônica Maria disse, o Weintraub jamais poderia ser ministro de qualquer coisa.
A Margarida Maria Vieira mandou uma hashtag: Polícia Federal, faça apreensão do passaporte de Weintraub. Agora voltamos com o Leandro. Oi, Leandro, retomamos a conexão? Então, é o que eu estava falando, que o tempo está correndo contra o Queiroz, porque ele está prestes a virar estatística, Thalita, porque se ele ficar calado, ele continua preso, mas a milícia não paga para ver. Né? Em algum momento vão querer eliminá-lo. Se ele abrir a boca, ele vai derrubar o presidente Bolsonaro e vai envolver a família toda e vai levar aqueles 3 filhos idiotas do Bolsonaro para a cadeia junto com ele. E a milícia vai atrás dele da mesma forma. Então, e a situação dele está muito mais agravada porque a mulher dele está foragida. E ele já tinha falado antes que enquanto fosse só ele assumia tudo. Mas se prender a mulher, ele vai abrir a boca. Então, não é à toa que ontem o Jair Bolsonaro estava com aquela expressão estupefata de quem estava dopado, sem conseguir nem entender o que o Weintraub estava falando, e nem o abracinho ele conseguiu dar direito. Foi talvez uma das situações mais constrangedoras que eu já vi um presidente da República passar, um ministro demitido pedindo abracinho, e ele é abraçado. Travou nossa conexão de novo. Bom, acho que a gente segue então, né? O Leandro, se ele estiver nos acompanhando, eu vou agradecer a participação.